Sabe quando a gente está frente a um problema e a gente não consegue enxergar a solução? E às vezes é aquele problema de carreira, um problema da vida, e a gente já bateu cabeça, a gente já fez muitas coisas, a gente testou muitas possibilidades, e a gente parece que está andando em círculos e a gente não sai daquele ponto porque a gente não consegue resolver aquele problema. Esse é o tema do nosso episódio de hoje. Então, se você está me assistindo aqui no YouTube, por favor, já se inscreve no canal, ativa aquele sininho ali para lhe lembrar que toda terça e toda quinta a gente traz um novo episódio. Sempre um episódio estratégico, sempre um episódio com um olhar diferente sobre a vida da gente, com impacto nas nossas carreiras, com impacto nas nossas marcas pessoais, sobre o tema Personal Branding, que é o grande tema da minha vida aqui. E eu queria dizer para vocês que às vezes, e é sobre essa analogia que eu quero falar com você aqui hoje, sabe aquele dia que a gente acorda de manhã e olha pela janela, ou a gente vai sair para trabalhar, e a gente vê aquele céu preto carregado, um dia chuvoso, um dia frio, um dia cinzento. Sabe aquele dia que a gente diz assim, que dia feio, né? Que dia ruim. E a gente parece que é tomado por um sentimento daquele cenário, porque a gente olha e diz, realmente, o dia tá feio, o dia tá ruim. E parece que a gente coloca lá na cabeça que tudo vai ser ruim dentro daquele cenário, porque a gente não consegue enxergar outra coisa a não ser um céu preto, um céu carregado, um céu feio, e a gente passa a acreditar que o dia vai ser feio também, porque a gente não enxerga outra perspectiva senão aquela perspectiva. E é essa analogia que eu quero trabalhar com você aqui, quando a gente está encurralado pelos nossos problemas. Na minha vida, me deparo toda hora com isso e já enfrentei muita coisa assim. E sei que você talvez possa já ter esbarrado nessa mesma situação. Ter um problema para resolver, ter um problema grave que você sabe que tem impacto na sua carreira, na sua vida. E parece que a gente tenta, mas a gente olha para aquele cenário feio, exatamente como esse que eu descrevi aqui, das nuvens carregadas, a gente sabe que coisas ruins vão acontecer e a gente só consegue enxergar as nuvens carregadas naquele momento. E eu quero levar você a 3 reflexões que podem ser estratégicas para a solução desse problema ou para buscar outras perspectivas para resolver aquele problema. E a primeira delas, a primeira reflexão importante para você pensar quando você estiver encurralado por essa situação, é lembrar dessa analogia que eu estou colocando para você aqui, de um céu completamente preto, de um cenário completamente feio e que a gente não encontra saídas. E aí eu diria para você que a gente, nessa situação que eu falei aqui para você, do cenário do tempo feio, das nuvens pretas, a gente invariavelmente não lembra que em cima daquelas nuvens, ou seja, a poucos centenas de metros dali, acima das nuvens tem um sol brilhando, um sol lindo com uma outra perspectiva. Sabe aquela cena que a gente pega o avião no aeroporto, o avião decola, é aquele tempo muito feio, e minutos depois que ele cruza, que ele consegue cruzar as nuvens, a gente vê e a gente se espanta olhando pela janela, meu Deus, que céu lindo tem, e aquele tempo estava tão feio lá embaixo. E essa é um dos pontos para você refletir aqui, que é a perspectiva, se você pegar a minha analogia aqui. Às vezes a gente não se dá conta que a gente está tendo aquela perspectiva de um teto muito ruim porque a gente está abaixo das nuvens, óbvio. E que acima das nuvens tem um outro sol brilhando lindo lá. E a gente não se dá conta porque a gente fica, de certa forma, ensimesmado, olhando para aquele cenário de baixo para cima e entendendo que as coisas são ruins. E é assim que eu vejo muitas vezes os problemas. A gente olha só por um ângulo, e muitas vezes é o ângulo das nossas crenças, e a gente olha por ali, e a gente enxerga só por aquela perspectiva. Sabe aqueles desenhos que são comuns, você já deve ter feito isso, que são imagens em preto e branco, com vazios de branco e vazios de preto, e a gente olha e enxerga uma figura. E ali tem 2 figuras, uma que é representada pelo branco, outra representada pelo preto, mas dependente do que o nosso cérebro olhou naquele momento, se a gente olhou só para as imagens pretas, a gente enxerga uma figura. E é muito difícil a gente ficar tentando olhar e enxergar a outra figura, porque os olhos direcionam só para aquele ali.
Aí alguém diz pra gente, olha agora por outra perspectiva, olha pelo branco e a gente enxerga completamente diferente. Então o primeiro ponto para você refletir aqui sobre estar encurralado olhando um cenário é que podem existir outras perspectivas. Mas a gente cria uma realidade muitas vezes nas nossas cabeças e essa realidade nos faz olhar as coisas sempre pelo mesmo ângulo. E às vezes aquele ângulo é um ângulo negativo, é um ângulo sem saídas e a gente não consegue encontrar de outro jeito. Então, a minha primeira recomendação aqui para essa primeira reflexão é: exercite a ideia de mudar o ângulo como você enxerga o seu problema nesse momento. Às vezes a gente tem que ter uma perspectiva que eu chamo de perspectiva de helicóptero, que é olhar as coisas de cima. Não sei se você já fez isso, eu adoro fazer isso, e me enxergar pequenininho lá na minha sala, remoendo o meu problema. Porque às vezes quando a gente olha de cima, olha em perspectiva a vida para trás, ou a vida para frente, ou a vida de forma lateral, a gente encontra um outro ângulo para enxergar aquela mesma situação. E ali pode estar a resposta de tudo. A minha segunda reflexão sobre perspectivas aqui para você é que às vezes, e é muito comum isso, a gente está preso às nossas próprias certezas. A gente vem tão carregado com a nossa história, e você sabe, nós todos somos a história que a gente repete na cabeça o tempo todo. Então a gente está tão ensimesmado, a gente está tão preso, a gente está tão agarrado àquelas nossas crenças sobre aquilo que a gente acredita que é certo, que a gente não consegue enxergar o problema sobre outro ângulo. E aqui muitas vezes, aconteceu comigo e deve acontecer com você, e talvez aconteça nesse momento com você, a gente está frente a um problema e a gente está buscando a solução para o problema e tem uma porta fechada à nossa frente e a gente está ali batendo cabeça na porta, forçando a maçaneta, forçando a porta, e aquela porta está completamente fechada, está encadeada, e existem às vezes duas outras portas abertas ao lado e a gente não consegue enxergar. Todo mundo diz pra gente, olha, eu acho que não é por aí, talvez tenha outra saída, mas a gente está preso às nossas crenças e muitas vezes ainda a gente simplesmente não quer tentar olhar para a porta do lado porque a gente não quer perder pra gente mesmo. A gente tem tanta certeza, a gente carregou isso a vida inteira, então a gente acha, não, eu continuo acreditando que é por aqui, quando o universo, quando o mundo diz que não é por aí, essa porta está fechada, recorre a uma outra porta. E o meu conselho aqui nessa reflexão é: permita-se rever as suas crenças. Porque às vezes a gente está agarrado numa crença de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, que funcionava há 20 anos atrás, mas que não vai funcionar nesse momento. Então, de certa forma, tenha dúvidas. Não fique tão preso às suas certezas, porque às vezes a resposta está exatamente ao seu lado e só você não está enxergando a saída quando todo mundo está enxergando. O terceiro aspecto, para a gente refletir aqui, é que às vezes, e essa é uma perspectiva diferente para você pensar, às vezes a gente está tão agarrado ao problema daquele momento, tão agarrado às circunstâncias daquele momento, que a gente fica obcecado pelo como eu vou resolver o problema. E a gente pensa e não consegue sair daqui. E talvez, olhando para uma outra perspectiva, e existe uma tese no mercado que discute bastante sobre isso, às vezes a solução não está no como, está no quem. Pense sobre isso porque é diferente. Pense que numa sociedade de mindset, que a gente chama de mindset da abundância, que é uma sociedade colaborativa, cooperativa, talvez a solução não esteja com a gente em achar o como, mas em quem a gente conhece e que a gente poderia chegar que tem a solução para a gente. Às vezes a resposta é muito fácil para quem já viveu uma outra experiência como a gente está vivendo agora, para quem tem conhecimento sobre isso, e que seria muito simples a gente pensar quem eu conheço que pode me transferir essa experiência e me ajudar a resolver o meu problema de hoje. Por fim, eu queria que você pensasse muito num fechamento geral dessa reflexão desse nosso episódio aqui, é que esse seu momento, esse seu problema de agora, pode ser só uma questão de perspectiva para você solucionar com essas 3 reflexões que eu dei para aqui. Que você pensasse que talvez
essa angústia que você sente hoje, essa impossibilidade de resolver o problema, possa ser só uma questão de perspectiva. E aí eu queria que você não esquecesse nesses momentos de lembrar que tem sol em cima das nuvens. E que talvez a gente esteja olhando esse dia chuvoso, esse dia feio, por essa perspectiva, mas é só o nosso olhar de baixo para cima. Ali adiante, por um outro olhar, talvez tenha um sol brilhando para resolver, né, para dar uma nova perspectiva para a sua vida nesse momento, nessa circunstância. Eu espero que tenha feito sentido e eu te encontro aqui no meu próximo episódio. Um forte abraço e até mais.